E Jéssica perguntou assustada: como foi que você chegou aqui tão rápido? Eu não vi ninguém por aqui por perto, por vários metros. Como você apareceu do nada, assim me salvou? E João se ajoelhou na frente dela e disse: Eu te vi, eu te vi lá na praça, quando você estava escrevendo, falando em voz alta tudo que está escrevendo. Eu ouvi tudo que você disse, quando você disse que não aguentava mais viver e quebrou sua caneta, dizendo que não queria mais escrever sua vida assim. Eu não podia deixar você acabar com sua vida desse jeito, dessa forma que você tentou agora. E ela começou a chorar e disse que é a única forma de ter alívio na vida dela. E o rapaz disse: não precisa ser assim, você ainda é jovem, tem muito mais o que viver. E ela disse: o que viver? Minha vida parece que só se resume às coisas que você ouviu lá na praça. E ele disse: mas não precisa ser assim, pode ser diferente. E ela começou a chorar e se deitou no chão. E ela perguntou diferente como. E ele ficou deitado bem na frente dela e disse: vai ficar tudo bem. E ela chorou um pouco e daí parou. E ele acabou dizendo: meu nome é João e minha mãe contou a história dela. É um pouco semelhante com a sua. Você quer ouvir? E Jéssica disse que queria. Se ela não tem mais nada que fazer agora, ela vai querer ouvir. E João contou que a mãe dele, por ser tão linda, ela acabava sofrendo constantemente assédio dos homens. E teve um momento em que ela acabou sofrendo tanto com isso que ela ficou ruim, como a Jéssica está agora. E ela começou a pensar em acabar com a própria vida. Então, assim como ela foi para um local para acabar pulando nas pedras à beira de um mar e ser levada pelas ondas. E Jéssica disse que era isso que ela queria fazer, ser levada pelas águas para não ser mais encontrada. E João continuou dizendo que a mãe dele pensou tantas vezes, ia de dia em dia até lá naquele lugar e pensar em se jogar, pensando que a vida dela não iria melhorar, sofrendo constantemente assédio dos homens. E até que num dia ela viu que uma pedra que ela tanto via que a água batia acabou se quebrando com o impacto das águas. E com isso ela teve uma reflexão que se a água sendo mole, como é e frágil, continuar batendo tanto em uma pedra dura, vai até que quebra e fura. Então ela usou isso como a sua força para continuar vivendo. Ela começou a treinar a luta e virou uma grande lutadora, conhecida como a mulher do soco mais rápido do mundo, e tão rápido que não podia ser visto. E ela foi chamada de Soco Invisível. E Jéssica ficou só lá escutando. E ela fez tantas coisas após isso, e até que ela encontrou o pai dele, e ambos se casaram. Mas mesmo tendo alguém para protegê-la agora, ela continuou treinando e sendo essa mulher forte que ela é até hoje, uma mulher que não desiste facilmente da vida. Ela continua lutando pelo que é certo e ensinando outras mulheres a continuar forte. Qualquer dia, se você quiser, você poderá conhecê-la e até mesmo ela pode te ensinar a como se tornar mais forte do que você é hoje. E Jéssica enxugou as lágrimas e se levantou, e João também. E Jéssica perguntou: como assim eu sou forte? E João disse: você já chegou até essa fase aqui, e pelo que eu vi da sua vida, você tem suportado tantas coisas e tem conseguido sobreviver a todas elas até aqui. Esse foi o seu limite. E Jéssica começou a chorar um pouco, e ela disse que nunca tinha pensado nisso. E João disse que ela agora pode começar a traçar novos limites para ela e conseguir alcançar mais coisas. Se você conseguiu sobreviver a uma vida como você estava vivendo até hoje, você pode conseguir fazer mais coisas, assim como minha mãe fez. E ela chorou e disse muito obrigado. Apesar de minha vida não ter melhorado externamente, eu sinto que alguma coisa já mudou. E os dois se levantaram e João entregou a, o diário dela e deu uma caneta nova para ela. E ele disse para ela começar a escrever
a vida dela de uma nova forma. E ela pegou e disse muito obrigado. Eu precisava ouvir isso. E ela começou a andar. E João disse que acompanharia ela até a casa dela. E eles foram andando. Até que num momento, Jéssica perguntou se ela fosse só mais uma pessoa qualquer e não fosse uma mulher, ele teria salvado ela. E ele perguntou como assim? E ela perguntou se ele fosse lá e visse um homem tentando se jogar, um velhão, e não fosse uma garota mais ou menos da idade dele, ele não a salvaria. E João disse que uma vida é muito preciosa para ser gastada desse jeito. Ele salvaria seja lá qual fosse a vida. E Jéssica perguntou para ele se a vida dela é como de qualquer outra pessoa, para ele. E João disse que não, porque cada pessoa é única. Você é única, não existe outra igual a você. E Jéssica ficou em silêncio depois. E Jéssica perguntou qual é o nome da sua mãe. E o João disse que é Beatriz. E Jéssica disse que um dia talvez ela gostaria de conhecê-la. E João disse que ele acredita que ela vai adorar te conhecer também. E Jéssica disse: eu não sei. Eu até hoje não encontrei ninguém que goste de mim ou de estar na minha presença. E João disse: deve ser porque você não é do gosto dessas pessoas. E eu, propriamente dizendo, eu não gosto de qualquer um. E Jéssica perguntou: e eu, por acaso, sou um desses tipos de pessoas? E João disse: assim como ele não sabe qual é o gosto daquela fruta que está naquela árvore, quando ele estava passando, eu também não sei qual é o seu gosto. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que eu gostaria de estar próximo, mas para tudo se saber, tem que experimentar. Então, eu teria que me relacionar, interagir mais com você para saber se eu iria gostar de você ou não. Assim também minha mãe. Eu não posso simplesmente chegar, olhar para você e dizer que não gosto. Não é lógico. E Jessica disse, eu nunca havia pensado nisso. E ela disse que na escola, muitas pessoas que chegam novas lá, só do que ouviram da minha irmã, às vezes rumores de outras pessoas, dizem que já não gostam de mim e falam isso na minha cara. E João disse, então essas pessoas realmente não são muito inteligentes. E Jéssica ficou pensativa nisso. E ela disse que talvez, que simplesmente acreditar em qualquer coisa que as pessoas dizem, estava dizendo João, é uma burrice. Se você não checar direito como é as coisas, vai acabar correndo o risco de cair facilmente em uma mentira. E Jéssica disse que nunca havia pensado nisso. E João disse que parece que ela não pensa em tantas coisas. E ela disse que fica mais ocupada pensando em sobreviver um dia de cada vez do que pensar em tantas coisas assim. E João disse que parece que ela está precisando começar a pensar mais em outras coisas. E ela disse que tenta, mas meus medos e ansiedades são o que me governam. Eu não tenho muito o que fazer, o que pensar. E João ficou em silêncio. E chegaram na frente da casa dela, de longe. E Jéssica olhou lá de longe pela janela e disse que não tinha mais ninguém. E João disse: vai, durma e pensa um pouco o que você quer escrever daqui para frente. E ela disse: eu vou pensar nisso. E quando ela andou mais um pouco para frente e chegou na porta, ela olhou para trás e não viu mais o João.